Amém, amém. João capítulo de número 21, nós vamos ler a partir do verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de ovelhas, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Vamos repetir essa frase? Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo, a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amém. Irmãos, essa mensagem de hoje é uma mensagem que nós vamos falar sobre a morte. Agora há pouco, no decorrer do culto, enquanto nós cantávamos a música Porque Ele Vive, eu disse para você pensar no dia da sua morte. E que isso, para nós cristãos, não deve ser um motivo de grande tormento ou de pavor, como é para o restante da humanidade. Eu sei que existem momentos na vida da gente que a gente crê, mas não crê tanto quanto deveria. Tem dia que a gente acorda e a gente continua crente, mas não está tão crente assim. E a gente acaba meio que se abatendo por medos e terrores que não deviam fazer parte de alguém que entregou a sua vida, de fato, para o Senhor Jesus. Essa passagem que nós lemos é uma passagem que é um dos momentos que eu acredito que deve ter ficado muito marcado no coração dos seus discípulos, como a vitória de Jesus sobre a morte. Esse é uma das aparições de Jesus logo depois da sua crucificação. E, irmãos, imagino quão dramático não deve ter sido. Eles tinham acabado de ver Jesus ser crucificado. E não era que Jesus, de repente, não tinha morrido e agora estava melhorzinho ali, todo machucado no meio deles, não. Eles tinham visto o corpo de Jesus ser, como diz a palavra, moído pelas nossas transgressões. Eles tinham visto, e não tinha sido só eles, multidões tinham passado, a cruz de Jesus foi colocada num lugar de grande movimento na cidade, e muita gente tinha passado e visualizado aquela situação, chamado de terrível espetáculo, deles verem o corpo de uma pessoa ser maltratado, desfigurado, de tanta tortura e sofrimento. 3 dias depois está o homem vivo aparecendo para as pessoas, com um corpo glorificado, a ponto deles contarem, e Tomé virar e falar: eu não acredito nisso. Irmãos, Jesus puxou a orelha de Tomé, falou: você precisa ser crente, não incrédulo. É terrível, mas meus irmãos, eu ainda vejo com uma certa simpatia, porque deve ter sido uma coisa muito louca, você vê um ser humano, um corpo humano naquele estado, sabe, ajudar de repente a enrolar aquele corpo, se despedaçando ali de tanto ataque, de tanta tortura, e de repente está ele vivo, saudável, de boa, conversando. Está aqui, ó, bota aqui, ó, a marquinha ficou, o corpo restaurado, mas aquela marquinha deve ter sido só por causa de Tomé, sabe? Para chegar e falar aqui, ó, você falou que só se botasse o dedo e visse a marca ficou, olha aí.
Jesus venceu a morte. E essa mensagem marcou de forma tão poderosa a vida desses apóstolos, que daí para frente, o que aconteceu? Esses caras começaram a enfrentar a morte numa coragem que poucos seres humanos na face da terra foram capazes de enfrentar, a ponto de serem presos, açoitados, aprisionados, e de repente no meio da madrugada vinha um anjo do Senhor libertar esses homens da prisão, e o que eles fazem? Saem correndo? Não, voltam para o mesmo lugar, estou nem aí, vou continuar pregando do mesmo jeito. Parem de pregar, julga você, importa obedecer a Deus ou os homens, porque eles sabiam, Jesus ressuscitou, isso é real, eles morreram defendendo isso que eles tinham visto. E nesse momento que Jesus chega com essa mensagem evidencial, com essa evidência, olha, eu venci a morte, ele ensina algumas coisas para eles sobre a morte. O nome dessa mensagem, meus irmãos, é Como eu quero a minha morte. Que coisa macabra, né? É uma mensagem de morte, mas não é uma mensagem de velório. É uma mensagem para te trazer vida. Quantos creem que vão sair daqui cheio de vida de Deus? Olha para alguém e fala assim, como eu quero a minha morte? Só para dar uma instigada, vai. Que coisa estranha. Irmãos, nós não fomos feitos para a morte. Quando Deus criou o homem, botou lá no Jardim do Éden, vocês conhecem bem essa história, não era para ter morte, morte entrou por como é que a gente pode dizer, um acidente de percurso, desobediência do ser humano, e como consequência dessa desobediência, algo que nós não fomos projetados para viver, agora nós temos que enfrentar. É por isso que para a gente é tão terrível a ideia de morte, é por isso que a gente sofre tanto quando morre alguém que a gente ama. A gente não foi feito para isso. É por isso que muitas vezes a gente tem medo de perder alguém que a gente ama. Não faz parte da nossa natureza aceitar a morte. Mas, meus irmãos, a partir do momento que Jesus vence a morte, que pelo fato dele não ter pecado, ele rompe com essa cadeia, e ele volta dos mortos, ele abre um caminho para a gente. A Bíblia diz que a morte ela é inimiga de Deus. E quando alguma coisa é inimiga de Deus, não quer dizer que Deus está ali lutando contra ela e não consegue vencer. Quando a gente fala, né, Satanás é o inimigo, não quer dizer que Deus está brigando com Satanás, não. Deus está num nível muito acima, Satanás está brigando com a gente. Da mesma forma, qualquer inimigo de Deus. A Bíblia diz que a morte é uma inimiga e que ela vai ser a última a ser vencida. Jesus já derrotou ela com relação à sua própria vida, já abriu o caminho para a gente, mas vai chegar um momento que a morte vai deixar de existir. A gente lê lá no final da história, em Apocalipse, que não haverá mais morte, meus irmãos. Essa coisa ruim, sofrida, que a gente lida com ela, vai deixar de existir. Glória a Deus por isso. Mas eu quero que você entenda que enquanto ela existe, ainda assim, existe alguém muito maior do que ela. Nesse texto, essa história eu acho ela meio engraçada, porque mostra um pouco como esses discípulos eram até meio infantis mesmo, como eu e você. E Pedro tinha pisado na bola com Jesus. Tinha dito que não ia abandonar de forma alguma. Jesus falou, você vai me trair? Ele, vou nada. E aí chegou na hora, Pedro negou Jesus. Vai me trair não, né? Vai me negar. Quem ele falou que ia trair, traiu mesmo também. Mas falou que Pedro iria negá-lo. E Pedro negou Jesus por 3 vezes. E agora Jesus aparece vivo, olha para Pedro. E que coisa estranha não deve ter sido, né? Pedro talvez tentando desviar o olhar. Pedro, tu me amas mais do que esses? Te amo, Senhor. E Jesus, por 3 vezes, faz essa pergunta, até Pedro ficar desconfortável com aquilo. E o porquê disso, meus irmãos, a gente entende muito claramente. Você me negou 3 vezes, agora eu vou fazer você me reafirmar 3 vezes. Sabe por quê? Porque você é aquele que vai apacentar as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos, ou seja, os filhos das ovelhas, e depois ele fala as minhas ovelhas. Não é porque você me negou, não é porque você pisou na bola que você está descredenciado para fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Então segue-me, vem comigo.
E aí, Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, quando você era novo, você fazia o que você queria, né? Vai chegar um momento em que vão te levar para onde você não quer. Nem sua roupa vai ser você que vai botar, você vai estender as suas mãos e vão vestir a sua roupa. E ele falando essas coisas, né, com Pedro, e Pedro olha para trás, ele está seguindo Jesus, e ele vê que o narrador da história, o discípulo a quem Jesus amava, que a gente crê que seja João, por uma série de evidências, não é? Tanto é que a gente chama de Evangelho de João, embora dentro do texto não fique claro, a gente entende isso por uma série de fatores. Ele vê que o João está seguindo, e ele olha para trás e fala assim: e esse aqui, o que vai acontecer com ele? Irmãos, é igual filho dentro de casa, que você chama a atenção de um, ele vira e fala do outro, que você dá uma coisa para o outro, e eu? Muito criança, né? E Jesus vira para ele e fala assim: se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que você tem com isso? O negócio é com você, segue-me. E essa fala é curiosa, né? Porque a partir do momento que Jesus soltou essa, se eu quero que o João fique comigo, fique vivo, né? Até que eu venha, surgiu uma lenda de que João era o imortal. E de certa forma, foi morrendo um a um e João foi ficando velho, e quando ele estava bem velhinho, meus irmãos, aconteceu algo que eu acredito que é o cumprimento dessa profecia. Eu acredito que o João do Apocalipse é esse mesmo João aqui, tá? Vai ter teólogo que vai discordar de mim, mas enfim, isso é uma questão acadêmica, eu creio dessa maneira, que é o mesmo João do Apocalipse. E no Apocalipse nós percebemos João presente na volta de Jesus. Mas espera aí, não era uma visão? Irmãos, uma visão eu entendo. Era uma visão sim, mas não era só uma visão. Uma visão, a pessoa olha o que está acontecendo. João interagia com o que estava acontecendo. João fazia pergunta para o anjo que está lá no futuro fazendo as coisas e o anjo responde para ele. Essa visão do futuro foi um tipo de viagem no tempo mesmo. Olha as viagens aí, né, sendo colocadas. Irmãos, entenda, isso aqui não é doutrina não, tá? Receba isso como a opinião do pastor Clériston a respeito dessa passagem. Fato é que Jesus disse isso. E João, que está escrevendo o texto, ele vira e fala o seguinte: olha, presta atenção, Jesus não disse que eu ficaria vivo, ele disse, e se eu quero? E o que isso tudo tem a ver com o assunto dessa mensagem? A primeira revelação sobre morte, que eu quero que você entenda, está nessa frase de Jesus. E se eu quero que? Repita comigo, e se eu quero? Presta atenção. Quem está ali falando, se eu quero que ele viva ou que ele morra dessa forma, não é um ser humano, não é um mestre muito inteligente simplesmente que mudou a humanidade, como algumas pessoas dizem, não é um Jesus histórico, como alguns malucos estão dizendo. Quem está dizendo se eu quero é Deus na forma de gente, que tem o poder para ser Senhor sobre a morte. Entenda que Jesus define essas coisas. Jesus vira e fala, e se eu quero que ele morra desse jeito? Por que isso é tão importante para você entender? Porque se você entende que Jesus, ele reina sobre a morte, é ele que define o dia da sua morte, o como da sua morte, você caminha de um jeito totalmente diferente, porque quem domina a sua morte, quem reina sobre a morte da sua vida, não é o diabo. Não é a doença que define o dia e a maneira da sua morte. Não é o acidente que vai definir o dia da sua morte. Não são os fenômenos da natureza, os furacões, as tempestades que vão definir o dia da sua morte, o como da sua morte. É Jesus que diz, e se eu quero? Existe um Senhor sobre a sua vida. Queridos, existem pessoas vivendo tragédias particulares, em narrativas que elas carregam. Lembro da mensagem da semana passada sobre a narrativa. Por conta de situações de tristeza que viveu coisas terríveis, sofreu um abuso, por exemplo, e vira e fala assim, aquela pessoa acabou com a minha vida. Mentira, ninguém acabou com a sua vida. Quem é o dono da sua vida? Fala para mim.
O dono da sua vida é Deus. Ele determina o dia que acabou. E como a gente costuma dizer lá na cabana, só acaba quando termina. Você está vivo, você está andando aqui, não acabou ainda não. Você ainda tem coisas para viver. E quando chegar o momento, como nós cantamos aqui nessa noite, né? E quando enfim chegar a hora, que música macabra, meu Deus do céu, em que a morte encontrarei. É para fazer igual os discípulos. É assim, Senhor, que o Senhor quer? Amém. Eu estou partindo daqui, vou abrir os olhos do outro lado já, no além do Rio Azul, já troquei de música no meio do caminho aqui. Eu me lembro, meus irmãos, da minha mãe contando da morte do meu avô. É diferente, sabe? Ele nas últimas descobriu um câncer, 86 anos de idade, de uma hora para outra descobriu um câncer, piorou muito a saúde, foi para o hospital e foi definhando muito rapidamente. E ele estava ali naquela angústia e minha mãe chegou e começou a conversar com ele. Ela olhou para ele e falou assim, percebeu ele lutando pela vida, né? E ela falou assim com ele, pai, pode ir, você é um príncipe do Senhor. Meu avô, depois que se converteu, serviu a Deus fielmente na igreja até o fim, sabe? E ela virou para ele e falou assim, você é um príncipe, pode ir, Jesus está te aguardando. E diz ela que ele olhou para cima assim, abriu um sorriso e morreu. Como se estivesse vendo algo, como se estivesse já subindo, sabe? Que coisa linda. E essa é a segunda grande revelação sobre a morte que eu quero falar para vocês nesse texto. Jesus vira para Pedro, antes eu comecei de trás para frente, né? Falei lá de João, mas ele vira para Pedro e fala aquela coisa, olha, vai chegar um momento em que você vai estender, isso pode ser uma referência à crucificação de Pedro, porque a tradição da história da igreja diz que Pedro morreu crucificado. Essa tradição ainda diz que ele, não se sentindo digno de morrer, da mesma forma que o nosso Senhor falou, me crucifiquem de cabeça para baixo. Não é um fato bíblico, mas é uma coisa muito dita, né, em termos de tradição oral da história da igreja. E, meus irmãos, a verdade é que o texto não deixa claro isso para a gente, pode ser simplesmente que Jesus estivesse falando da velhice, porque chega uma certa idade que o ser humano volta a ser bebê, e precisa de cuidados como um bebê. Precisa que alguém troque a sua roupa, porque nem assim ele pode cuidar. Quem está cuidando dele é que vai dizer, agora você vai para cá, agora você vai para lá. Entenda que Jesus é esse pedaço que é importante demais. Jesus estava falando sobre a maneira, não simplesmente como Pedro iria morrer, a maneira como ele iria glorificar ao Senhor com a sua morte. Eu quero ler esse versículo para vocês, que diz assim, verso de número 19, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. A revelação de Deus, a mensagem principal dessa noite é, a nossa morte precisa ser uma morte que glorifica a Deus. Você entende isso? O que é, meus irmãos, uma morte que vai glorificar a Deus? Eu não sei quantos de vocês já toparam com o seguinte texto, tem várias versões, a gente encontra nas redes sociais, ou às vezes escrito mesmo, alguém manda. Um texto que fala sobre como nós somos esquecidos rapidamente nessa terra. Que em coisa de 2, 3 gerações, ninguém mais vai saber quem você foi. Dificilmente alguém vai falar o seu nome. Alguns chegam a dizer que a gente morre 2 vezes. Uma vez quando acontece a parada cardiorrespiratória. E outra vez quando o seu nome é dito pela última vez nessa terra. E deixa eu aproveitar para perguntar para vocês. Qual de vocês aqui sabe falar o nome de todos os seus bisavós? Mas, gente, não tem ninguém. Ninguém aqui sabe o nome de todos os seus bisavós. Você está me entendendo?
pessoas extremamente importantes viveram uma vida inteira, marcaram história. Você não estaria aqui se não fosse por eles. Mas você não sabe nem o nome. Quem aqui tem 30 anos para baixo, levanta a mão. Quem tem 30 anos para baixo. Agora, só vai continuar dessa turma. Só vai continuar com a mão levantada. Quem souber a seguinte resposta. Quem foi João Batista Figueiredo, continua com a mão levantada. O restante pode abaixar. Ninguém sabe quem foi João Batista Figueiredo, dessa turma de 30 anos, gente. Esse cara foi presidente desse Brasil, e por 6 anos não se falava em outra pessoa, na mídia, nessa nação. Eu me lembro quando eu era criança, que ele foi de helicóptero lá na cidade onde eu nasci, e eu fui com meu pai no campo de futebol, e eu vi o helicóptero, eu não vi ele, mas estou feliz, tinha 5 anos de idade, 4 anos, sei lá, eu queria era ver o helicóptero mesmo. Faz tempo. Queridos, eu estou falando de alguém de uma importância grande, de presidente da nação, e ninguém de vocês sabe quem foi, há pouco tempo atrás. Nós seremos esquecidos muito rapidamente. Quem tem filho, os filhos vão se lembrar com carinho, vão contar. Quem tem neto e convive com os netos vão ter história para contar. Mas a tendência é que na geração seguinte, bisneto, daí para frente, já começa um apagamento da memória. E deixa eu falar para vocês, eu estou dizendo isso não é para causar uma angústia no seu coração. Não é para que você vire e pense assim, meu Deus, eu vou sair daqui querendo ser alguém tão grande que vai deixar a sua marca e vai ser lembrado, né, crente megalomaníaco. Não, eu não quero deixar esse peso, nem gerar megalomaníacos, tipo Pink e o Cérebro. Não sei quem é da época desse desenho. Que nós vamos fazer nessa noite, o que fazemos todas as noites, tentar dominar o mundo, o ratinho megalomaníaco. Eu quero dizer para vocês que tudo bem ser esquecido, que tudo bem ser alguém de uma geração, a maior parte da população do planeta sempre foi assim. Teve um Gengis Khan, um Freud, alguém que vai ser lembrado aí na história, sendo lembrado por coisa boa, sendo lembrado por coisa ruim. Normalmente se lembram mais dos ruins. Eu quero dizer que não importa, gente, você ser esquecido nesse tempo. O que importa é que existe um Deus que não se esquece e que dá continuidade à sua história. Que se você morre nessa terra sem glória nenhuma diante dos homens, você ainda tem a chance de ter uma morte que glorifica o nome de Deus. A história está cheia de gente anônima que é lembrada no céu. A gente consegue guardar o nome de alguns avivalistas da história da igreja, mas, meus irmãos, eu tenho certeza que tem muita gente que ninguém nem sabe de quem se trata, e que teve uma vida e que tem uma vida, que é comemorada no céu, que glorifica o nome de Deus, que teve uma morte, como nós lemos no texto, que glorificou o nome do Senhor. Eu me lembro de um missionário contando a história, uma vez que ele entrou em determinada região da selva amazônica, e ele teve muito trabalho para fazer uma travessia de uma floresta, cheio de equipamento de GPS, que ele precisava chegar exatamente numa tribo indígena, no meio do nada, basicamente sem contato com o ser humano. E aí, finalmente, depois de dias de trabalho, é engraçado ele contando isso. Eu vi há muitos anos atrás um vídeo de um congresso de missões. Ele com o GPS consegue chegar aonde estava aquela tribo indígena. E ele vê que aqueles indígenas estão preparando um ritual. Estão fazendo uma fogueira. E enquanto um daqueles joga uma lenha lá, alguém fala, aleluia, e o outro, eita glória, ou glória a Deus, alguma coisa assim. Aí ele, epa, peraí, como assim? O que vai acontecer aqui hoje? Ah, vai ter um culto aqui hoje à noite. Os índios eram crentes. Aí ele virou e perguntou, mas quem chegou aqui e pregou o evangelho para vocês? Ah, foi o irmão João. E quem é o irmão João? Um
irmão de alguma Assembleia de Deus perdida no meio do mato, que saía de canoa pelos igarapés, chegou, pregou o evangelho, plantou uma igreja dentro da tribo, ninguém nunca ouviu falar do cara. Mas eu tenho certeza que no céu essa pessoa, ela é lembrada, sabe? Eu li recentemente um texto a respeito disso, que acendeu algo no meu coração, Hebreus 13, 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Isso é Hebreus 13, verso de número 7. Quem aqui já virou para um novo crente e falou assim: olha, você está entrando para a igreja, mas não foca no homem não, olha para Deus? Quem já falou isso? Eu já falei. E a gente está errado de falar essas coisas, sabe? Não é uma coisa que a Bíblia ensina para a Bíblia ensina para a gente o contrário. Paulo, por exemplo, vira e fala assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem gente, sim, no meio do povo de Deus a ser imitado. Não é para a gente olhar para qualquer pessoa e nem depositar nossa confiança, senão você vai se frustrar. Eu sou um ser humano imperfeito, eu falho, eu piso na bola, mas eu preciso ser um crente que pode dizer: sejam meus imitadores. E esse texto aqui vai dizer para a gente imitar uns tipos de pessoas. Os seus guias, é como o livro de Hebreus se refere à liderança da igreja, aos pastores. Lembre-se deles, os quais os pregaram a palavra de Deus. E olha que interessante, considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Ele não está falando, considerem atentamente os milagres que eles fizeram, a multidão de pessoas que eles evangelizaram, as cestas básicas que eles distribuíram, as crianças que eles ensinaram. Não está falando das obras que fez ao longo da vida, está falando, olha para o fim da vida deles. E imitem a fé que eles tiveram. O que isso diz para mim? Algumas pessoas olham para essa passagem e enxergam aqui uma referência ao martírio, o que é possível. Muitos líderes da igreja foram martirizados por causa da sua fé, ou seja, morreram por não negar Jesus. Mas o texto não está dizendo isso. O que o texto está revelando para a gente claramente? Que são pessoas que até o final da sua vida foram imitáveis, que chegaram até o final da vida sem ter nenhum escândalo que comprometesse a sua capacidade de revelar Cristo para as pessoas. Gente que chegou até o final da vida sem decepcionar. Eu sei, a gente fala essas coisas para as pessoas tentando prevenir, por quê? Porque o nível caiu muito, gente. É muita gente dentro da igreja, pisando na bola o tempo todo e tendo vida pior do que quem está lá fora. Essa é a realidade. E ao mesmo tempo uma galera chegando extremamente frágilzinha, cheio de frescurite, cheio de mimimi, que se um irmão dá um espirro dentro da igreja, é por isso que eu não estou mais na igreja. Eu saí do sistema. Vocês não têm ideia da quantidade de besteira e de infantilidade que eu escuto de pessoas que saem da igreja e tentam justificar o seu pecado de se desigrejar por conta de erros dos outros. É bobagem, meus irmãos, é bobagem. Não seja menino na fé, que você chegue até o final dos seus dias, sendo aquele assim: nunca desviei, nunca deixei minha igreja na mão, sabe? Eu fui ombro até o fim dos meus irmãos. O tempo todo eu fui ombro na vida deles. Eu não era uma pessoa famosa por contar mentira por aí. Sempre fui uma pessoa de verdade. Olha, fui uma pessoa que foi fiel nos negócios, que não passou vergonha aí, que sujou o nome do Evangelho. Os meus relacionamentos foram relacionamentos puros. Casei direitinho, sem atropelar as coisas. Alguém que chegou no final da vida, e você olhou assim, essa pessoa morreu, mas foi até o fim na presença do Senhor. Eu quero ser igual a essa pessoa. Essa pessoa teve uma morte que glorificou o nome de Deus. Eu disse que o nome dessa mensagem é Como Eu Quero a Minha Morte. Eu quero que na minha morte o nome de Deus seja glorificado. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, espero que tenha bastante, que tem muita coisa para ser feita e os obreiros continuam poucos.
Espero ainda poder viver muito, mas se eu for antes de vocês, dê glória no meu velório. Mas canta uns corinhos assim, sabe? Vai ser fácil adorar chorando assim, né? Mas canta muito. E eu quero que você se lembre. Essa é uma morte que glorifica o nome de Deus. Existe um versículo muito conhecido, nós pregamos esse ano, naquela série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse, que diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Agora, se você sabe de cor, fala comigo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Preste atenção, meus irmãos, que ele não está falando, seja fiel na hora da vossa morte. Não, ele está falando ser fiel até a morte. Isso significa uma vida que foi fiel a Deus e continuou sendo fiel a Deus e seguiu sendo fiel a Deus até que chegou o momento da sua morte. Ele foi fiel até a morte. Você quer ter uma morte que glorifica ao Senhor? Viva até lá de forma que glorifique ao Senhor. Quanto a ti, segue-me. Essa é a fala de Jesus. Não desvia no meio do caminho. Você pisou na bola em algum momento, você negou Jesus, você se afastou, voltou a pescar ao invés de ser missionário, igual aconteceu com Pedro. De repente aparece Jesus e fala assim: ó, um dia você vai me glorificar com a sua morte, você vai morrer velho, sabe? Um dia você vai ser velho, essa é a boa parte, você vai glorificar ao Senhor com a sua morte. Segue-me, segue-me. Siga a Jesus todos os dias da sua vida. Como vai ser o dia da sua morte? Deixa eu te falar uma coisa, se você for antes de mim, muito provavelmente seu caixão vai estar aqui. Alguém vai pedir para tocar Além do Rio Azul. Se tiver um monte de gente não crente, eu vou cantar Porque Ele Vive, porque todo mundo conhece essa música. Eu vou pregar uma mensagem evangelística, e eu quero poder falar a seu respeito. Se eu morrer primeiro, você fala a meu respeito, tá bom? Está aqui uma vida que glorificou a Deus. Está aqui alguém que glorificou ao Senhor com a sua morte. E a gente pode dar glória a Deus, porque Deus quis. Se eu quero que ele morra dessa forma, Deus quis que morresse desse jeito, e ele morreu para a glória de Deus. Portanto, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Que mensagem estranha, né, pastor? A gente falou da morte, vamos pensar na vida, porque é até a morte, onde você vai estar daqui a 10 anos. O que você vai ter feito em termos de reino de Deus. Tem um jovem aqui que ele me falou que ele vai cursar medicina para ser missionário médico. E já está encaminhando a vida dele para seguir esse percurso. E ele vai dar certo. E tem outro também que vai ser isso. Lembrei de outro agora. Estou vendo daqui. E já deu certo, para a glória de Deus. Chamado de Deus é irrevogável, meus irmãos. Eu quero saber de você. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, está nos seus planos fazer uma faculdade, seja missionário lá na sua faculdade, tem uma vida que glorifica a Deus dentro da universidade, está no seu plano continuar na sua profissão, fazendo o que você já faz, seja bênção de Deus na sua profissão, missionário na sua profissão, glorificando o nome de Deus através da sua vida. Eu quero que você deseje aquilo que eu desejo sobre a minha vida. Eu quero viver todo dia para a glória de Deus. Eu quero que quando eu acordar de manhã, os demônios já fiquem assim: meu Deus, acordou de novo, não acredito, vai começar outra vez. E que os anjos já comecem ali: agora, fala para nós, o que você vai liberar em oração, o que nós vamos fazer? Sabe, uma vida que segue glorificando o nome de Deus, não envergonhando o nome dEle.
E que quando chegar o dia da minha morte, Jesus possa falar, você glorificou com a sua morte. E que eu possa olhar nos olhos de Jesus e responder, está aqui minha pulseira. Que o Cordeiro receba recompensa pelo seu sacrifício. E corre para o abraço. Amém. Vamos ficar de pé. Deixa eu orar pela sua vida, pela sua morte. Eita glória! Cadê o povo que não tem medo de morrer? Aleluia! Jesus venceu a morte. Ministério de Louvor, vai assumindo seu lugar. Equipe que vai nos ajudar na ceia, vai chegando aqui para frente, os irmãos escalados. E nós vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor reina sobre a morte, porque o Senhor é Senhor da vida e da morte. E que essa palavra, meu Pai, venha a ser consolidada no nosso coração. E que a gente não seja um povo que envergonha o Teu nome, mas pelo contrário, que a gente seja o povo que é fiel até a morte, até o último momento. Que a gente seja aquele filho que dá gosto de ver, servindo ao Senhor, aconteça o que acontecer. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, que a nossa morte possa glorificar o Teu nome. Amém e amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor bem forte.